Oi, pessoal, eu sou a Clara, Eu sou a Ana e esse é mais um episódio. de A Tal da Aprovação. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que em um momento ou outro da sua vida você já se deparou e você tem interesse em melhorar, que é como aprender qualquer conteúdo que você se dispor, se propor a estudar, né, Aninha? Exatamente, né? Esse que é um tema que eu acho que teria que ser tratado nas escolas, né? Porque você começa a aprender o conteúdo, mas quantas vezes um professor ou a escola se preocupou em ensinar o aluno a estudar, a ensinar ele o que ele fazer depois da aula, como ele aprender um conteúdo, como ele desenvolver uma dificuldade que ele tenha. E se a escola não ensinou, a gente está aqui para ajudar eles agora. Então, Com certeza. nosso objetivo hoje é que você saia aqui com uma clareza muito maior de como que você pode aprender aquela matéria que está ali, ó. Né? Exatamente. É a pedra no sapato ali do aluno. Exatamente. E se você tá no cursinho, já tentando medicina há um tempo, tá nesse processo e você sente que você ainda não sabe bem como estudar, você faz um movimento meio involuntário, né? Meio. Vou seguir o que a maioria das pessoas faz, mas não tá muito bem conectado com aquilo, fica tranquilo que a maioria dos nossos alunos, quando chegam pra gente, tem a mesma dificuldade, né, Aninha? Exatamente. Mesmo, assim. É uma coisa que eu falo que é uma epidemia sistêmica mesmo, porque por mais que a escola que você tenha estudado seja uma boa escola, seja uma escola particular ou pública, enfim, né? Esse tópico de como estudar, ele não é tratado nas escolas. Ele não é dada a devida importância, né? É vomitado uma quantidade imensa de conteúdos dentro, né, das salas de aula, nos professores, e o aluno que se vire, né? E muitas vezes o aluno fica muito frustrado, né? Você acaba pensando que você é burro, que você não se esforçou o suficiente, que você é preguiçoso, mas na verdade é só um ajuste de como você está fazendo aquilo. Exatamente. Não. A escola espera que o aluno resolva sozinho essa parte, Exatamente. né? E não que ele não tenha que aprender sozinho, ele realmente tem que haver um esforço dele. No entanto, eu acredito que, na minha percepção, teria que ter lá no primeiro ano do ensino médio, uma semana de aula de como você vai aprender a estudar e como você vai conseguir consolidar a sua memória desses conteúdos que você está vendo. Porque tem algumas coisas que acontecem que pro aluno não faz sentido. Às vezes ele não vê nexo no que ele está estudando, às vezes ele até tenta aprender, mas ele não consegue memorizar o conteúdo, ou não consegue entender, ou aquele velho caso de, eu entendo quando o professor fala. Quando eu chego em casa, eu não consigo fazer os exercícios, né? Então, se a escola tivesse essa preocupação de mais do que ensinar os conteúdos, ensinar também como esse aluno pode aprender, eu acho que seria um diferencial muito grande, não só para a escola, mas para o resultado dos próprios alunos. Eu vejo um esforço muito grande, por exemplo, para o aluno estudar, mas ele não ensina como estudar. Então, assim, vamos fazer prova toda semana. Beleza, mas isso você vai forçar o aluno a desenvolver aquela memória de curto prazo, uma memória que vai durar pouco tempo. Ele vai memorizar aquilo, dormir, acordar no outro dia e não lembrar de mais nada. Quem nunca, né? Não desenvolve a capacidade dele realmente aprender e estudar para consolidar a memória, o aprendizado e pensar que aquilo vai ser um recurso para ele depois numa prova de vestibular, de Enem e tudo mais. Lá no início da nossa carreira, em 2000 e lá vai bolinha. Quem né? somos nós, né, pra gente falar isso? Eu acho que é interessante, Cláudia. Você apresenta aí. A gente já trabalha com mentoria para aprovação em medicina há, né, praticamente uma década. E não façam as contas de quantos anos que a gente tem, por gentileza. Vamos manter aqui na amizade, né? Na troca de favores amigável. Eu te ensino como é que você vai estudar. Você não faz a conta de quantos anos a gente tá nessa vida. Mas lá no início da nossa carreira, né, a primeira forma que a gente chegou no nosso público foi por meio das escolas e por meio dos cursinhos, né? Interessante a gente contar essa história. Sim. Então, a gente trabalhava nas principais escolas da região, prestando serviço para que a gente pudesse entregar um conteúdo estratégico para quem quisesse se preparar de uma maneira mais avançada, né? Então, era um programa que era voluntário, no sentido de não era obrigatório para os alunos participarem, só quem tinha interesse poderia aderir ao programa, né? E uma das coisas que mais me marca a memória profissional, assim, ever, é quando a gente chegava no módulo, era feito em grupo, né? Então, era um grupo pequeno de alunos, porque a gente precisava de intimidade com esses alunos para poder desenvolvê-los na medida que a gente precisava, né? E quando chegava no módulo, na aula, onde a gente ensinava a técnica de estudo, e eles aplicavam a técnica de estudo, e na semana seguinte a gente fazia uma dinâmica de interação para ver o que eles tinham aprendido, cara, era fantástico. Eu tenho muita saudade de trabalhar presencial nesse sentido, mas passou, eu amo home office, gente. Porque era muito legal, porque eles... É como se... Sabe, é como se você tivesse 10 graus de miopia
e aí, de repente, e você achasse que aquilo é o normal, de repente alguém vai lá e coloca um óculos no seu olho. É assim que o aluno se sente quando ele entende qual que é o perfil de aprendizagem dele, qual que é a preferência de aprendizagem dele, o que ele precisa ter dentro da técnica de estudo para que ela realmente funcione, para que o processo seja algo ativo e não passivo. E quando ele vê que o esforço dele tem resultado, cara, é maravilhoso. Eu nunca vou me esquecer o tema, não sei se você vai lembrar, Aninha, mas o tema da aula que a gente ensinou lá no Gabarito era o 2º ano do ensino médio. No Gabarito aqui da Rondon, de Uberlândia. Que era as cruzadas. Os meninos todos colocaram as técnicas de estudo de acordo com aquele tema. E um trouxe um ADV, o outro trouxe um flashcard, o outro trouxe um mapa mental. Teve um que foi explicar porque o perfil dele era auditivo. E, cara, foi mágico ver aqueles meninos tão novos tendo essa oportunidade, esse privilégio que, na minha opinião, deveria ser obrigação da escola. Mas são só algumas escolas que optam por trazer esse conteúdo, raríssimas, né? Então, o que eu tiro disso? É que hoje, a forma como você está estudando, além de não proporcionar, provavelmente, o aprendizado que você precisa, também está tirando uma grande parte do prazer do negócio. Com certeza. Porque quando a gente é ruim numa coisa, a gente não quer continuar fazendo aquela coisa. Por exemplo, eu sou péssima em jogos que tem basquete, futebol, etc. Sou péssima. Você acha que eu gosto de jogar basquete? Não! Por quê? Porque eu sou ruim, eu não sei fazer, eu não sei as regras, não sei nem quantos jogadores tem de cada lado. Se alguém me chamar pra jogar basquete, eu vou falar, gripaloei. Né? Porque eu não sei fazer aquilo. E agora, frustração, né, Clara? Às vezes você vai gerando frustração atrás de frustração do aluno. Eu até tentei estudar, eu até tentei ler, eu até tentei... Quando você fala estudar, a pessoa já cria um conceito, tipo, estou sentado na cadeira aqui, num silêncio absoluto, com o meu livro e lendo e sendo, né, extremamente produtivo. Então, não é assim, né? Estudar não necessariamente é assim, você tem outras maneiras de aprender. Então... ele vai tentando ali da forma com que é pré-definida para ele, ele acha que não dá certo porque ele não sabe estudar. Não, ele acha que ele não dá certo porque ele é burro. Exatamente. Muitas das Ou vezes. porque ele é preguiçoso, né? Não porque ele não conseguiu aprender a técnica certa, né? Então... Ele nem sabe que tem. Ele nem sabe que tem técnica. Exatamente. Então, assim, quando você entender o jeito certo de estudar, você vai se divertir no processo, né? Não sempre, né? Não tô falando que vai ser a Disney. Não é a Disney. Vamos estar alinhando expectativa. Mas vai ser muito mais interessante do que é atualmente. E aí, a Aninha falou uma coisa que eu acho que é interessante a gente puxar esse gancho já. Essa ideia de que quando você senta para estudar, você vai colocar ali, ó, o seu óculos, vai se tornar um intelectual, vai estar tudo... Aqui, o tablet vai estar assim, aí vai ter o café do lado, vai ter a água, vai ter as suas canetas, o timer, vai ter o quê? O lo-fi tocando aqui no fundo. Tudo vai dar certo. Né? Saturno vai estar ali, ó, alinhado. Não vai passar nenhum carro na rua. Mercúrio não vai estar retrógrado. Vai ser exatamente desse jeito. Você acha que vai estar fazendo certo e você vai falar isso. E aí, você deu play na playlist ali do Pomodoro Lo-Fi, você vai aprender magicamente assim, ó. Igual aquele meme daquele menininho chinês que vai... Vamos aprender, livro, né? Sabe? Você sabe qual que é esse meme? Comenta aí pra não me deixar sozinha no meme. Não é assim. Primeira coisa, o aprendizado, pra ele acontecer, ele tem que ser um processo ativo. Você tem que conversar com a matéria, você tem que entender a matéria, você tem que entrar dentro da matéria. E isso é totalmente contrário a essa visão, vamos dizer, romantizada, que se vendeu sobre o que é estudar. Então... Estudo, ele não pode ser passivo. Você não pode ir lá sentar e falar assim, vou ler esse capítulo e vai dar tudo certo. Ou eu vou assistir essa aula e vou copiar o que o professor fala. Tudo que não exige esforço intelectual não vai trazer o resultado que você quer. Claro, eu gosto de falar uma coisa para os meus alunos, quando eles falam assim, eu preciso copiar para aprender, né? Tem muito aluno que tem essa, eu preciso copiar tudo que o professor fala na aula para eu aprender. Gente, o esforço para você aprender, ele não é motor, ele é mental. Então, não é sobre copiar, tá? Copiar pode até te ajudar a concentrar. Mas, se você fizer aquilo de forma passiva ou sem prestar atenção, não faz sentido você copiar exatamente as palavras que o professor está falando, que para mim não faz sentido um professor passar no quadro tudo que está na apostila, que você pagou R$1.500 para ter a apostila, e o professor vai lá e passa no quadro, e você copia, e você não tem aula porque você está copiando o negócio. Então, ultraje. Então, calma. Copiar
não é no sentido de escrever, não dar resultado, dá, mas você precisa fazer isso com algum sentido, com algum propósito. Exatamente. E às vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas não me tira meu papel e minha caneta, porque aí eu não dou conta. Gente, quem sou eu pra julgar? Eu tô aqui, ó, eu não tô nem escrevendo nada, mas eu tô com meu papel e minha caneta digital. Eu entendo, mas escrever é diferente de copiar. Escrever é diferente de copiar. Copiar é mecânico. É igual você falou. Você lembra quantas vezes você escovou o dente pra direita e pra esquerda hoje? Não lembra. Por quê? Porque foi uma atividade mecânica. Aquilo que a gente já sabe, que a gente já repetiu tantas e tantas vezes, o nosso cérebro, ele vai... É como se ele fosse selecionar aquela parte e excluir. Por quê? Porque não é necessário pra sua sobrevivência e pra sua prosperidade na vida, pra você dar certo. Você não precisa mais dessa informação, você já faz ela automaticamente. Só que quando a gente pega uma atividade que é mecânica, como escrever, como copiar, por exemplo, e a gente não para e não coloca uma estrutura nela, não coloca uma intenção nela, igual você está falando, ela vai para atividade mecânica, automática. É o piloto automático, sabe? Quando você coloca lá o seu carro no piloto automático e só vai, aí que mora o perigo. É aí que as pessoas ficam anos e anos no cursinho. É aí que as pessoas saem do ensino médio praticamente analfabetas porque não conseguem pensar. Isso mesmo. Elas só repetem aquele padrão. E aí, se você se sentiu pessoalmente ofendido, não se sinta. Porque a culpa não é sua. Mas a partir de agora que você sabe, a responsabilidade é. Então, você pode procurar formas, procurar ajuda e testar coisas novas para conseguir fazer diferente e ter resultados diferentes, né? Então, quando a gente faz um processo que não que é intelectual, como você disse, e joga a responsabilidade pro mecânico, a coisa não funciona. E muitas vezes as pessoas falam, tá, mas eu não vou copiar o que tá no quadro? O que eu vou fazer então? Aí é que a gente entra no fantástico mundo dos métodos de estudo. E aí existem vários. Dentro do nosso treinamento tem mais de 30, acho que tem mais de 30, quase 40 métodos de estudo, né? Mas todos eles têm uma coisa em comum. Eles vão passar pelo processo de aprendizagem. E esse processo tem algumas características. A gente vai falar delas, né, Aninha? Exato. Vamos começar do começo, esperar. A minha ideia é mostrar para o aluno ele aprender a estudar. Então, vamos trazer alguns pontos principais. Eu queria começar, dividir em 3 partes. Primeiro, quais são os principais pontos para você aprender sobre um assunto? Depois, diferenciar técnica de estudo, de resumo. Tô brincando, mas assim, realmente mostrar e apresentar o que é uma técnica de estudo, um método de estudo. E, por fim, a gente falar de ciclo de estudo, que eu acho que ajuda o aluno a entender todo o processo que ele vai percorrer até chegar realmente em, beleza, agora eu compreendi, agora eu entendi o conteúdo, já estou dominando aquele assunto. Então, para começar, vamos colocar como se fosse... pilares de aprendizagem. Os pilares do aprendizado, né? Como a Clara falou, a gente já trabalha com isso há tanto tempo que para a gente acaba sendo até meio que natural, né? E quando a gente fala para os alunos, pode parecer básico para a gente, mas para os alunos é necessário que eles entendam quais são esses pilares. A Clara trabalhando como mentora individual há quase 10 anos, não façam as contas, como ela mesma disse, né? Eu também, nesse processo, fiz minha pós-graduação. Fundadoras da metodologia, Exatamente. Né? Então... Fiz minha pós-graduação em neuroaprendizagem justamente por essa curiosidade de entender por que não é ensinado as pessoas a estudar. E por que os alunos têm tanta dificuldade de aprender algo. E às vezes é algo simples que você fala assim, cara, não é possível que esse aluno não dá conta. Ele tem competência, ele tem capacidade. Por que ele não consegue e o amigo do lado dele consegue? Então, entender esses pilares vai facilitar você entender o porquê às vezes está com dificuldade, né? Então, claro, se você pudesse citar aí o primeiro pilar para a aprendizagem, qual seria? Primeiro pilar para aprendizagem é guia de qualquer coisa, tá? Se você for aprender a letra de uma música, um idioma ou, né? Enfim, um conteúdo que é do ensino médio. No seu caso, que você deve estar ouvindo a gente, você está prestando vestibular, né? É a recodificação, Aninha. E o que é a recodificação? É quando você pega algo que já existe e você coloca um novo código nisso, né? Você deve estar pensando assim, quê? O que você está falando? Você está, né? Não, calma, eu vou te explicar. É quando você transforma um conhecimento que é genérico em algo que é seu, tá? Em algo que faz sentido para você. Que é o contrário da cópia. Então, vamos supor que você está aprendendo lá sobre ecologia. Amém? Você está lá aprendendo sobre ecologia, conceito de ecologia, o que é bioma, o que é biótopo, o que é espécie, o que é comunidade. E o professor está lá falando blá, 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 blá. Certo? Você precisa transformar isso em algo que faça sentido para você. Você precisa interagir com esse conteúdo. Então, Aninha, a gente vai fazer aqui na prática, tá?
Introdução à ecologia. Eu vou ler o conceito como se eu estivesse dando uma aula e você vai fazer uma recodificação. Não adianta me olhar com essa cara. Pessoal, pega a cara dela aqui. Gente, ela pensou agora nisso. Não pensei não. Como é que você acha que eu tenho um negócio aqui? Não. Eu já tinha pensado, só que eu não falei antes porque eu sabia que você ia gongar, entendeu? Ela sabia que eu ia. E aqui é uma democracia. Vai. Vamos lá. Introdução à ecologia. Ecologia é a ciência que estuda as relações... Eita, peraí. Ah, agora foi. Ou não. Mas que cacete. Achei, pronto. Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e destes com o meio em que vivem. O termo é derivado do grego oikos, significando casa ou lar. Os ecólogos, nossa, nem sabia que tinha isso, examinam a dinâmica de populações, a interação entre espécies, como a competição em alimentação e o meio ambiente, que inclui a disponibilidade de nutrientes, e, por fim, o fluxo de energia através do ecossistema. Os padrões de distribuição e sucessão e o impacto do homem também são examinados. O estudo ecológico conduz o homem a uma compreensão do funcionamento dos sistemas naturais e o que habita para a prática da conservação da natureza. Dormi, gente. O ecossistema consiste numa rede complexa de relações de mútua influência entre a flora, a fauna e os micro-organismos de uma determinada área e região e todos os seus elementos físicos, naturais, geológicos, climáticos, etc. Blá, 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 blá. É isso que o cérebro de vocês ouviu, é isso que o cérebro da Aninha ouviu, é isso que o cérebro do Hugo, que tá aqui gravando o podcast que a gente ouviu. Se a pessoa não saiu do vídeo, se você tá aí ainda, obrigada. Porque... Calma, que é tudo pela ciência, a gente vai chegar lá, tá? Se você pegar isso aqui, copiar no seu caderno, se você pegar isso aqui, só ouvir o que o professor tá falando, se você pegar isso aqui, tirar um print, que é pior, ou uma foto, que é pior ainda. A foto é o... Não, a foto, não vamos nem chegar na foto. Não vou comentar, não. O que você acha que vai acontecer com essa informação? Que ela vai ficar grudada no seu cérebro, que quando ela cair na prova, no vestibular, no Enem, você vai conseguir... naquele dia eu estudei isso. Ou ela vai simplesmente cair no grande, né, vulcão do esquecimento. Ela vai cair no vulcão do esquecimento. Agora, quando a gente decodifica essa informação e recodifica essa informação, a chance da gente aprender é muito maior. Então, Aninha, quem sabe faz ao vivo. Recodifica aí o que é ecologia para nós. Não, mas o meu cérebro tava no blá, 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 blá. Você que leu, por favor, refaça. Olha só, gente, é cada coisa. Então, do próximo você vai fazer, tá? Não, vai. Ecologia é a relação das pessoas, dos bichos, dos micro-organismos, das bactérias, dos trem tudo que vive lá, com o próprio ambiente, aí, com as pedras, com os elementos, com os nutrientes, tem comida se não tem. É a relação entre as coisas que estão vivas, mortas, com o ambiente em si. Esse é o estudo da ecologia. E aí a ecologia vai estudar várias dessas coisas, né? Por exemplo, dentro de uma cadeia alimentar, quem que vai ser o consumidor e quem que vai ser o predador, por exemplo, né? O produtor. Existem várias etapas dentro disso, né? A gente vai aprofundando. Aqui a gente só viu o conceito inicial de ecologia, que é a relação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Quando a gente recodifica, primeiro a gente escreve e fala nas nossas próprias palavras. Vocês viram que eu usei o idioma mineirês aqui na minha explicação? Que eu falei assim, os trem que existe, é a interação, né, dos bichos que vivem lá com os trem que vivem tudo lá. Se você for de Minas Gerais, você pode fazer isso. Se você for de São Paulo, você pode fazer da maneira paulista. Se você for do Nordeste, etc. Essa é só uma forma de recodificar. É trazer aquele conteúdo e colocar ele da forma como você se comunica. Tá? Certo. Porque a gente não pensa dessa forma. A ecologia é a ciência que estuda as relações entre blá, 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 blá. A gente não pensa assim. Então, a gente tem que trazer para a forma como a gente pensa. Amém? Isso mesmo. E o que eu acho interessante também, Clá, é que a gente tem que avaliar que quando a gente fala dos pilares, a gente está falando de diversas possibilidades e perspectivas. A gente fala da perspectiva cognitiva, que o aluno tem, da perspectiva emocional, da perspectiva comportamental. Então, assim, tem vários pontos que a gente precisa analisar. O que você citou é da perspectiva cognitiva. A gente precisa, né, nesse
nesse ponto. É uma ajuda, um auxílio para você entender como que funciona a gente captar e transformar uma informação para ficar mais fácil da gente memorizar e compreender esse conceito. Ainda nesse ponto cognitivo que eu citaria, né, que o primeiro ponto para você compreender algo é você ter atenção durante aquele processo de captação da informação. Então, você não consegue processar uma informação e nem recodificar se você não está atento àquilo. Então, muitas vezes o aluno ele não entende algo e ele acha que é porque ele não consegue compreender. E, na verdade, ele só não estava atento àquilo. Então, o primeiro fator eu colocaria a atenção e o foco. E como é difícil a gente ter atenção numa aula que vai falar sobre um assunto que não é interessante numa era de TikTok, Instagram, né? Reservatórios de dopamina. E a gente pensando que o aluno ouviu um conceito de ecologia durante 45 segundos. Ele vai ouvir 45 minutos sobre o fucking conceito de ecologia. Então, você vai perder o interesse em algum momento. É normal, né? Tem pesquisas que falam que dentro dessa faixa etária, até os 18 anos, a cada 3 minutos você já perdeu a atenção, 7 ou 8 vezes. Então, é muito... Gente, é muito fácil você perder a atenção e perder alguma informação. Então, a atenção, a recodificação, o terceiro ponto que eu colocaria também, que é interessante para você compreender, é você ter um conceito... Para você aprender algo, você sempre vai conectar a um conceito anterior. Então, pensa que o seu aprendizado ele funciona como uma raiz, onde você vai conectando aquilo que você já tem de conhecimento a novos conhecimentos. Então, você vai conectar o conceito de ecologia com o conhecimento prévio que você tem. Por isso que é tão importante fazer isso que você ensinou. Por quê? Porque você consegue conectar com algo que você já pensou anteriormente. E por isso que não adianta você estudar a geometria espacial se você não entender, ou geometria analítica sem entender a espacial, ou assim por diante. Porque você precisa de um conhecimento anterior. Predecessor é o nome técnico, né? Subsunsor. Olha! Agora sim, hein? As leituras do livro fizeram diferença. Subsunsor. Exato. E aí, o que acontece? Porque você constrói, a partir daquele conhecimento, o próximo. E muitas vezes é o que a gente já comentou nos outros podcasts. Você tem dificuldade de aprender matemática e física, geralmente... porque você não tem o conhecimento anterior. E aí a sua dificuldade não necessariamente é na compreensão do conteúdo, mas inclusive, sim na se vocês acham que é uma boa ideia, comentem aí pra gente fazer um podcast só sobre dificuldade de aprendizagem em exatas, que é um tema que a gente tá cotando aqui pros nossos próximos episódios. Cotando é bom, né? Tipo assim, a gente vai fazer cotação de quais são os mais valorizados aqui. Exatamente. Então, essa parte de você conseguir ter a atenção e você conseguir traduzir esse conteúdo para algo que já faça sentido para você, pensa como, visualmente, assim, é como se fosse uma cadeia de química orgânica, né? Que ela tem as conexões. Então, quando você consegue conectar isso de maneira mais natural e de maneira informal também, porque a nossa vida é informal, né? A nossa vida não é igual a gente leu aqui no livro, né? Então, quando você consegue fazer isso, a chance de você se lembrar depois, ela é muito maior. Por isso que, quando o professor dá um exemplo da vida dele, quando o professor traz para uma situação cotidiana, quando o professor conta uma história, quando o professor, às vezes, comete uma gafe, ou vai com uma roupa diferente naquele trote do terceirão, você fica com aquela imagem na sua memória. Por quê? Tudo aquilo que é diferente e que faz sentido com algo que a gente já saiba, já tenha como conhecimento e já tenha como memória, vai ser mais facilmente adicionado às coisas que a gente vai lembrar. E caso você não saiba, você precisa estudar durante pelo menos 1 ano para aplicar uma prova no final desse 1 ano. Então, você precisa ter um método de estudo que retém essas informações e que você consiga ali, revisá-las para que, quando chegar a hora de aplicar, você consiga fazer o quê? Dar o seu show. Né? Exatamente. E não passar vergonha. Exatamente. Sobre memória, né? A gente cita memória de curto prazo e longo prazo, esses não são termos científicos, mas fica mais fácil do aluno entender, né? E é interessante você citou muito bem, né? Tudo aquilo que sai do básico, que é diferente, você vai lembrar. Se é uma aula de, sei lá, de química que o professor te levou para o laboratório, você não vai lembrar muito mais do que uma aula, sei lá, de história que o professor sentou lá e leu o livro. Né? Então, tudo que é diferente, ele acaba mexendo com as nossas emoções, e emoção sempre vai te fazer lembrar
de algo. Eu sempre brinco com meus alunos, né? Geralmente a gente se emociona com a física com a tristeza, né? Que você fica lá, tristeza, né? Porque você vai tentar fazer e nunca consegue. Mas como a gente não consegue levar a emoção para os estudos, a gente tem que trazer essas técnicas justamente para trazer essa memorização. A gente fala muito da parte de aí da curva do gráfico de esquecimento, que a gente cita também, que é importante para a gente entender a repetição, que acaba ajudando muito na memorização. Exatamente. Outro ponto que ajuda muito na memorização e que ela está implícita em várias técnicas de estudo, que é o segundo ponto ali para a gente poder, depois que a gente recodificou, é a redução estratégica de informações. O nosso cérebro, ele não vai pegar um puta de um parágrafo, perdão da palavra, e falar assim, deixa eu decorar cada palavra desse parágrafo. A não ser que essa seja a tarefa, mas nunca é, né? Então, quando você grifa o livro inteiro, quando você copia tudo que o professor fala, quando você escreve tudo que é necessário, desnecessário e, né, mais ainda, você acaba dando um monte de informações pro seu cérebro e ele não vai ter uma direção ou como se fosse uma luz para se lembrar daquilo que é realmente importante. Então, por isso que a redução estratégica de informações, ela é muito importante. Se o teu resumo tem 50 páginas, você não vai lembrar do que está nesse resumo. Quando tudo é importante, Exato. nada realmente é. Exato. Você precisa ter esse direcionamento para você conseguir lembrar. Exato. Né? Então, essa redução estratégica de informações ela é muito importante. Por isso que no resumo, por exemplo, quando a gente ensina resumo, né, da maneira bem feita, ele é feito na metade de uma folha sulfite, né? Que é aquela ficha pautada desse tamanho. No máximo, assim, se você tiver num dia, né, que você tá precisando de um apoio, é frente e verso. Mas assim, no máximo. Exatamente. Porque se você colocar tudo, você não vai lembrar, tá? E na prova você vai ter tudo? Meu querido, você não vai ter tudo. Exatamente. Então, reduzir... o fato de reduzir já faz com que o aluno tenha que processar aquela informação novamente para colocar ordem dentro daquilo. E o nosso cérebro sempre tenta trazer lógica e ordem para aquilo que a gente aprende. E quando você coloca tudo, você não faz esse esforço mental de entender. Cara, é muito engraçado. Às vezes eu falo pro aluno assim, ó, para você fazer uma técnica de estudo, você vai assistir uma aula e colocar no papel o que é mais importante. Ana, mas é tudo importante. E aí eu falo exatamente essa frase que você falou. Se tudo é importante, nada importa. Agora me fala, se você acabou de assistir uma aula e você não consegue identificar quais são os fatores mais importantes, qual é a chance de você realmente ter prestado atenção naquela aula e processado aquela informação? Nenhuma. Nenhuma. É a mesma coisa que você assistir um filme de 2 horas, eu te perguntar, me resume a história, e você falar assim, não tem como eu resumir. Porra, não tem como? Lógico que tem. A não ser que você tenha dormido no filme. Exatamente. E as pessoas acham que o fato de você anotar tudo, de você ser o super detalhista e grifar tudo, e precisar do material, da folhinha, sabe? Too much, é o que vai fazer você aprender, e na verdade não é. E aí, se você é essa pessoa, provavelmente você está se sentindo pessoalmente ofendido nesse momento. E aqui eu tenho um recado pra te dar. Abre teu coração. Porque senão você vai ter que abrir sua carteira de novo pra fazer mais um ano de cursinho. É isso mesmo. Né? Existem 2 formas de fazer as coisas, certo e de novo. E quando a gente fala de aprendizagem, não existe outro caminho. Você vai encontrar o melhor caminho dentro das possibilidades que tem. Mas repetir mecanicamente as coisas não é um caminho que dá certo. Ou se dá certo, demora muito tempo pra dar certo. E eu não acho que você queira ficar muito tempo fazendo isso, né? E uma coisa que eu acho muito interessante também é que o aluno acha que se ele não anotar tudo, ele não vai lembrar. Se o aluno não anotar tudo, ele não vai conseguir fazer, ele vai deixar passar, ele vai... se eu não souber exatamente isso, eu não assisti a aula de biologia do professor Landim, lá na plataforma do Ferreto, que tem 7 horas líquidas de conceitos, de uma coisa que nunca caiu no Enem, e se cair esse ano, entendeu? Na verdade... O aprendizado não acontece quando você está anotando tudo, quando você está copiando, quando você está colocando tudo. Isso é uma transferência de responsabilidade. O aluno que faz isso, ele transfere a responsabilidade de aprendizado para o papel. Porque tudo vai estar ali. Mas ele não vai levar o papel para a prova, ele não vai levar o papel para o Enem, né? A aprendizagem acontece exatamente nesse momento, onde ele vê uma chulapa de um parágrafo e fala assim, como que eu transformo isso aqui em algo que eu consigo escrever uma linha, ou em algo que eu consigo explicar para uma criança de 5 anos, ou em 5 perguntas para facilitar a minha aprendizagem. O que ele consegue entender daquilo. É essa parte que você para e pensa. É aí que o Lego do seu cérebro vai encaixar.
né? E as pessoas não têm a menor ideia disso. Elas acham que é escrever tudo. E é triste, porque escrever tudo dá muito mais trabalho. É muito mais longo, é muito mais demorado, é muito mais chato. A mão dói. Tem gente sem calo. Então, esse não é o caminho. O caminho é fazer as coisas com mais inteligência para conseguir chegar no teu resultado mais rápido. E se você vai ser médico, estudo vai fazer parte da tua vida. Não tem como fugir. Você vai estudar a tua vida inteira. Então é melhor que você aprenda a fazer isso agora. Faz sentido, Ana Luísa? Faz total. Faz muito sentido, né? E é isso. O esforço nem sempre ele traz o resultado mais objetivo. E o aluno, quando ele está estudando, ele acha que o tempo sentado numa cadeira, independente do que ele esteja fazendo, vai trazer o resultado que ele espera. E essa não é a verdade. A verdade é que você precisa saber qual é a maneira mais eficiente para estudar, qual é a sua maneira de aprender e aonde você precisa dedicar o seu tempo. Porque assim você vai conseguir realmente trazer os resultados que você precisa. É muito engraçado, né, Clara? A gente vê o aluno do ensino médio estudando várias horas, às vezes, mais do cursinho, horas depois da aula, e ele às vezes vai passar horas estudando, aí passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e você fala assim, o que você estudou, você lembra? Ou melhor, chega da aula e fala assim, às vezes eu vou fazer sessão, e aí eu falo, fulano, e aí, o que você estudou hoje? Putz, não lembro, deixa eu ver. Deixa eu pegar meu planner. Deixa eu olhar aqui na minha grade. Cara, você acabou de chegar da aula, sabe? Tipo, pelo menos, ou o nome do professor, ou o nome da matéria, ou à frente, você tem que lembrar. Alguma coisa você tem que lembrar. E fica muito claro que, às vezes, não é você estar na aula também, né? Porque esse processo pode ser feito na aula ou pós-aula, né? Acho que é interessante a gente falar sobre isso também. Mas o prestar atenção, estar focado, tentar compreender, tentar transformar aquele conhecimento, trazer ele para o dia a dia, trazer ele para algo palpável, comparar ele com um conhecimento que ele já tem, né, com um conhecimento prévio, decodificar. Cara, isso faz tanto sentido e é tão simples, às vezes, de fazer, e o aluno está mais preocupado em ir para a aula e bater um ponto, sabe? Então, exatamente. Eu acho que isso é algo que me pega, assim, me comove, porque eu vejo que ele... Às vezes, ele ainda não entendeu o jogo, sabe? E ele precisa entender o jogo, de que é aprender e não simplesmente você decorar. Exatamente. E tá tudo certo, vão ter conteúdos que vão exigir você decorar e memorizar. Mas a maioria é aprender. Com certeza. Então, a gente tem atenção, depois a gente tem decodificação, depois a gente tem... Qual que é o terceiro? Memorização, porque eu esqueci. É quando a gente faz a redução estratégica de informações para poder ter a memorização, né? Exato. O próximo etapa, aí a gente... Até aí aconteceu o aprendizado. Tipo, o básico tá bem feito. Depois, a gente vai para requintes de virginiana, tá? Então, a gente vai chegar lá no ponto onde eu falo assim, então vamos fazer mais bem feito ainda. Depois dessa etapa, a gente tem a setorização de informações, que é quando a gente coloca as informações em formatos específicos para que a memorização ela seja facilitada. Ela já aconteceu, mas que ela seja facilitada. Para quando tu precisar daquela informação, você consiga pescar ela com mais facilidade, certo? O processamento de informação já foi feito. Agora a gente está falando em como a gente pode... Gente, processamento de informação é a parte que a Clara acabou de explicar, que é aquela parte para a gente compreender o conteúdo. Correto, Clara? A gente vai entender aquilo que está acontecendo. Exatamente. Agora, a gente está indo para uma próxima parte, que é... Eu preciso lembrar onde eu guardei aquele conteúdo. Exatamente. E aí, eu gosto de explicar para o aluno assim. Pensa que você está num... Ó, a história. Visualiza. Eu quero que você feche o olho agora, visualize isso que vai acontecer. Que você vai lembrar aí do exato contexto. Você está num almoxarifado. Almoxarifado? Quem vai isso? saber o que é, né? Me dá um exemplo do cotidiano, do século XXI. Vamos lá. Século XXI não existe. Mas eu vou dar um outro exemplo. Você entrou na biblioteca, quase não existe também. Raro. Raro, mas existe. Você entrou no celular, tô brincando. Na biblioteca do Google, tô brincando. Não, biblioteca mesmo. Você entrou na biblioteca, tem lá uma pessoa, existe uma função que eu acho que vai deixar de existir, que é a... Bibliotecária, que eu não acho que, né, coitado. Será que vai ter? Deve ser muito legal ser bibliotecária, né? Imagina ficar organizando livro o dia todo.
Nossa, realmente muito legal. Mas vamos lá, como que vai funcionar a sua memória e esse segundo passo agora? Você já compreendeu. O que quer dizer que esse livro já entrou para a sua biblioteca. Esse livro você guardou ele lá. Ele tá lá. Exemplo, soma, já está guardado há muitos anos. Multiplicação, está guardado. Divisão, está guardado. Todos os conteúdos. Ou deveria estar. Aí, calma, vou chegar lá. E o que acontece? A gente vai setorizando essas informações. Por quê? Porque, o que eu falei? O nosso cérebro ele gosta de categorizar. Então, ele vai separar ali no que é física, no que é química, no que é biologia. Então, ele vai tentar trazer um contexto, mas ele vai setorizando. Então, a parte anterior que você estava falando, que é nesse processo da informação, a gente está falando da nossa neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de... Nossa, que palavra bonita. Lindo, né? Nossa capacidade de aprender novas coisas, de expandir as nossas conexões. Sim, eu estou falando de expandir conexões, sinapses, fisiologicamente, tá? Agora, na parte da memória, depois que você criou esse caminho neural, a gente precisa percorrer ele para buscar lá na nossa biblioteca aonde está aquela informação, certo? O que acontece? Quando você chega lá na sua bibliotecária, que é seu... Como é que chama aquele filme que é dos bichinhos lá que moram dentro do cérebro? Divertidamente. É tipo um divertidamente da sua memória. Pensa que você vai chegar lá, vai ter um divertidamente esperando você chegar lá e perguntar onde que tá a fórmula de elétrica da física que você aprendeu teoricamente. E ele vai buscar aquela fórmula, aquele livro e trazer para você. E aí, o que acontece? Quando você tá lá e pede essa memória... pede esse conteúdo, às vezes dá o branco, né, Clá? Eles vão assim, meu Deus, como é aquela fórmula? O que aconteceu? Sumiu. Por que aquilo lá some? Porque geralmente você foi pra aula, assistiu a aula e foi só isso que você fez. Você não fez esse processo anterior para criar uma conexão. Exatamente. Então aquela memória foi perdida. Ou às vezes você até lembra da onde se anotou no caderno, mas você não consegue lembrar do que está escrito. Você não tem a clareza. Exato. Então, gente, como que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. Quando você chega até essa biblioteca, você vai, teoricamente, ela está separada por temas específicos. E quando tem tipo você... uma categoria, tipo né? categorias. Então, você começou a fazer a prova de português lá da prova da UFO. Pô, automaticamente você entrou no modo português. Você vai começar a lembrar dos seus conteúdos de português. Inclusive, você vai tentar enfiar o conteúdo que você tem dentro daquelas respostas. Por quê? Porque é o que vai te salvaguardar naquele momento. E aí, você vai buscar. Quando você vai fazer essa busca, se você fez muito bem a primeira etapa, que é a de compreensão, e você utilizou alguma técnica de estudo para categorizar aquilo, você acha muito mais fácil. Senão você fica naquele processo de, ai, como é que é mesmo? Como é que... E talvez você se lembre. Então, a técnica, o método de estudo e a repetição nos ajuda a encaixar e a repetir esse caminho neural para que quando a gente precise, a minha bibliotecária vá lá direto e fala assim, ah, é aqui. Eu vou pegar na terceira estante, na segunda parte. Que metáfora lá. legal. Entendeu? Pra explicar isso. Então, é mais ou menos assim como funciona. E no dia a dia, como que vai funcionar a sua memória? Pensando no prático, né? A primeira parte de você aprender, provavelmente você teve lá na aula. Você estava conectado ali na aula, né? Teoricamente, você tinha que estar, né? Teoricamente. E você estava aprendendo. Então, pensa assim, que no... Agora eu vou dar uma outra metáfora. Olha ela, rainha da... Toma, metáfora. Vai. Tem a bibliotecária, então vamos guardar da biblioteca. Agora eu vou... Vamos chamar ela de Gertrudes? A Gertrudes da sua memória. Exatamente. Perfeito. O que eu acabei de fazer? Decodifiquei. Exatamente. Eu peguei a bibliotecária e pensei num nome que faz sentido pra mim. Provavelmente eu não vou esquecer mais, porque eu parei pra pensar. Não porque o nome Gertrudes é legal. Só. E agora a gente vai pra... outra parte. Vou fazer uma outra metáfora. Que é como Gertrudes você morreu? vai... Não, a Gertrudes está lá. Ela vai servir. Tá. E agora você vai entender como que você vai mandar pra Gertrudes. Porque você precisa mandar esse negócio pra Gertrudes. E-mail. Vai. Como que vai funcionar? Eu quero que você pense... E aí, gente, independente de escola, cursinho... E qualquer coisa que você for estudar, tá? Como que vai funcionar? Durante o seu dia, você tem uma mesa de trabalho. A gente tem a nossa memória de trabalho. Mesa de trabalho, memória de trabalho... Tá entendendo? Tô. O que acontece? Tudo que você está aprendendo, todas as aulas que você tem, tudo aquilo que alguém te pede, tudo o que acontece durante o dia, vai entrando na sua mesa de trabalho. Então, eu vou dar o seguinte exemplo. Você foi para a aula de
Química era o seu primeiro horário. Aí você pega um papelzinho de química e coloca aqui na sua mesa de trabalho. Ah, depois era biologia. Você pegou lá a genética e colocou aqui na sua mesa de trabalho. Post-it é o nome do papelzinho que você quer colocar? Não, é uma pastinha. O que é o post-it? O post-it é tipo assim... Filho, você tem que tirar o pão do forno às 15 horas. Esse é o post-it. Entendi. Esse é mais urgente ainda. Entendi. Esse é urgente. Ele é pequenininho e ele vai ficar bem mais latejando na sua cabeça. Exato. São aquelas demandas que elas vêm principalmente quando você está tentando concentrar e ela fica lá. Ô, filha da mãe, eu tenho que mandar aquilo, tenho que mandar aquilo. E ela fica lá. Mas aquele conteúdo que você está tendo na aula ou aquele conteúdo que você está estudando é como se fossem... livros ou cadernos que você vai acumulando ali durante o dia. Então, você tem lá a sua memória de trabalho, que tudo que você vai estudando vai acumulando um livrinho ali durante o dia, e aquelas coisas que você precisa fazer são post-its que você prega ali do lado para ver. Quando você acumular e chegar no final do dia, nossa, hoje eu tive 5 aulas, então tem 5 livros ali, cheguei em casa ainda, tive uma aula de redação extra, tá tudo ali. Quando você chegar em casa... O que teoricamente a sua mesa de trabalho tá cheia, teoricamente o que você tem que fazer? Pegar aquelas informações, analisar aquelas informações e pensar assim, olha, essa informação aqui de genética, ela é da parte de biologia e eu vou entender aqui o que é importante para eu guardar. Aí você compreende o que é importante e guarda na sua mesa. Perfeito? Tá aí tudo certo. Quando você não pega aquilo e não vê o que é importante e não entende o que é importante, o que acontece? No final do dia, o que está em cima da sua mesa, você vai fazer assim, ó. Presta atenção. O que você guardou está dentro da sua gaveta, o que você não viu que era importante ou que você só assistiu aula, sua memória faz assim, ó. E tudo que você viu vai pro lixo. Então, em até 24 horas, 48 horas, você esquece. Por isso que estudar para a prova de última hora dá certo. Aquele conteúdo vai ser lembrado ali do próximo dia ou no outro. Mas Exatamente. se você não pegou e não teve os pilares que a gente falou de aprendizagem e você não classificou aquela informação... Não setorizou, né? Não setorizou, você não guardou ele na gaveta, você deixou em cima da mesa. E depois, quando você dorme, o seu cérebro faz o quê? Aquilo que está guardado na gaveta, ele manda para quem, Clá? Para Gertrudes. Exatamente. Por isso que você precisa dormir bem. Fala, opa, vou guardar no lugar. Isso aqui é importante. Vamos guardar dentro daquilo que importa. E aquilo que não é importante, sabe o que ele faz? Lixo. Porque o seu cérebro ele é feito para esquecer. Sua memória de trabalho, ela vai se renovar. Porque você não lembra de tudo. Não é possível, né? O esquecimento, ele faz parte do processo de memorização. Exatamente. Se você tentar recordar tudo que você aprendeu, consumiu, recebeu durante o dia, de duas uma. Ou você vai ficar maluco, e aí literalmente falando, né? Existem distúrbios que estão ligados a isso, inclusive. Ou você não vai conseguir lembrar nada, né? Então, é muito importante. E setorizar é fundamental. E aí, pessoal, a gente vai para a última etapa, que para mim, assim, ela é perfeita. E agora quem vai contar a história sou eu. Só que eu vou contar a história com a sua ajuda. Tá, então só vamos fechar essa parte. Ele já entendeu o que vem antes, o que é importante, como ele aprende, o que é importante naquela parte, e depois ele já conseguiu identificar também a memória. E como ele manda para Gertrudes. Gertrudes recebeu, Gertrudes organizou. Gente, a Gertrudes tem toque, inclusive. A Gertrudes é a sua memória, então você se liga nela, que ela é importante. Exatamente. E se você não tiver uma boa conexão ali, ela acabou. É a chefe da sua memória. Exatamente. Eu ia entrar até no mérito do sono, que se a Gertrudes não dormir, ela não vai fazer nada, mas a gente não vai nem falar disso hoje, né? A gente não vai nem falar disso hoje. Vamos falar só sobre como se você tivesse uma vida saudável e estável emocionalmente, né? Vamos fingir que tá tudo certo. E é importante, gente, que tudo que você aprendeu, geralmente um ponto que os alunos de cursinho têm, né? Que ele meio que zera, ele acha que zerou a memória. Não, gente, a Gertrudes trabalhou durante o ano inteiro, tá? Ela guardou já o conhecimento. É só que, às vezes, esse conhecimento, em vez de estar com detalhes ou de você lembrar com clareza, você não vai lembrar muita coisa. Porque a sua classificação ali, de ver o que era importante, foi falha. E aí, como que você faz a classificação? Você usa técnica de estudo, método de estudo ativo, de preferência avançado, de preferência que seja adaptável ao estilo de estudo que você precisa fazer e de aprendizagem que você tem. Claro, e uma coisa que eu gosto de explicar sobre técnica de estudo é o seguinte, a pessoa acha que técnica de estudo é um negócio assim, vou dar 3 pulinhos
anotar a primeira e a última palavra do parágrafo e pronto, eu aprendi. Putz, mágica, gênio. né? Gente, não é isso. Eu gosto de sempre explicar a técnica de estudo, né? Esses métodos de estudo que você vê loucamente aí, às vezes, você vê loucamente aí no Instagram, né? Ai, meu Deus. Bonitinhos e não sei o que lá e tal. A O que você tem, o que você tem que pensar? Gente, a técnica de estudo, ela é só um formato para você externalizar o seu conhecimento. Se vai ser um mapa mental, se vai ser um flashcard, um Cornell, um PAP, foda-se o nome do negócio, tá? É importante você ter recurso e conhecer vários para ver qual você vai se adaptar? Sim. Claro, quanto mais ferramenta você tiver, maior a chance de você acertar. Mas ela é um meio para um fim. Ela é um meio para o fim é o aprendizado. E para você fazer ela, a ideia dela é justamente a gente pegar essa primeira parte que a gente conversou e conseguir colocar nesse formato que a gente precisa colocar. E aí, quando você tem um formato, é muito mais fácil, né? Você deve estar ouvindo e pensando, tá, mas como que eu faço isso? Quando você tem um formato. Por exemplo, você vai assistir uma aula com um ADV em branco para você preencher. Pô, é muito mais fácil. Exato. Né? Muito mais fácil. Vamos para o último ponto? Então, a gente tem atenção, a gente tem recodificação, a gente tem redução estratégica de informações e a gente tem setorização até agora, amém? Conhecimento prévio, né? Que a gente já falou também. Exatamente. E acho que esses são os pontos mais importantes também, né? Uhum. Tem o último que eu gosto muito, que é a cereja do bolo, né? Vamos de cereja do bolo? Lembra que eu falei que eu ia fazer uma metáfora? Só pra gente fechar. Vai ser uma historinha curta. Só que eu vou precisar da sua ajuda, Ana Luísa. Ai, fala. Ai, fala. Ai, que difícil fala. A vida dela de host, do podcast A Tal da Aprovação. Ai, como sofre. Vão te cancelar na internet, hein? Vão te cancelar. Seguinte, eu quero que você pense comigo. Certo. Em um filme que você assistiu e que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast também assistiu. Ixi. Então tem que ser um filme famoso. E tem que ser um filme que eu também assisti, porque senão eu não vou conseguir dar o bate-bola com você. Meu nome não é rádio. Tô brincando, esse filme ninguém assistiu. Esse filme é péssimo, não assistam. Titanic. Titanic, amém, eu adoro esse exemplo. Então eu quero que você faça um resumo agora, apesar Aninha. Que essa geração mais nova às vezes não assistiu. Foda-se, assista. Não, vamos pensar num não, filme mais Titanic. recente. Você que assiste Titanic, clássico. Tá, então vamos de Titanic. Se você não assistiu Titanic, pode sair do podcast, se desinscrever do canal. Tô brincando, assiste Titanic, é um clássico, tá? Resume aí pra mim, Aninha, a história de Titanic. A história de Titanic era um casal que se conheceu num navio que bateu num iceberg e afundou. Bateu no iceberg e afundou. A Aninha, ela resume até demais, né? Mas me conta mais trem aí que você não. Mas é isso aí, é o mais importante, né? Tá. Quando você tava parando pra pensar no resumo da história de Titanic, você, passou como se fosse num time-lapse acelerado a história do filme na sua cabeça, né? Na velocidade 16. Velocidade 16, certo? Agora, eu vou te fazer algumas perguntas específicas pra ver se você lembra. Tá, vai. Tá. Dentro do filme Titanic, a protagonista, a Kate... Rose. Que chamava Rose, a atriz chama Kate... Ela já conhecia o boy dela? Não, se conheceram no navio. E o boy dela era rico ou era pobre? Pobre. Muito de pobre. maré. Era plebeu e ela era? Princesa. Certo. Então eles se conheceram lá. E ela tinha outro boy? Tinha, na verdade ela já tava pra casar, né? Colocou ali um chifre, famigerado chifre, deu pé na bunda do outro e foi embora, né? Exatamente. E você lembra da primeira cena que eles foram pro Vamos Ver? No carro lá embaixo, no carro, né? Olha. Que aí ela coloca a mão assim na janela do carro e desce. Quem nunca, gente? Aquela primeira mesmo. Exato. Então ela coloca e aí você fala assim: caraca, eu nunca namorei certo, né? As pessoas pensam isso quando vê aquela cena. E você lembra também que no final do filme, no começo do filme, tem uma joia? O colar de coração. O coração do oceano. E que cor que é essa joia? Azul. Era azul, né? Azul bem escuro. Não era? Era azul bem escuro, exatamente. E no final, quando o Titanic tá afundando, eles cabe dois naquela... Eles seguram num objeto. Qual objeto que era esse? Era a porta? Era uma porta. E cabia uma pessoa ou duas pessoas? Duas, com certeza. Duas, com certeza. Foi comprovado. Então ela foi uma... Filha da puta. Mas tava frio, né? Também, tava cada um frio, que se salve, exatamente. sobrevivência é isso aí. Exatamente, etc. E como que as pessoas que eram ricas conseguiram sair e sobreviver ao Titanic?
Nos bots. Nos bots. Então... E não tinha bot pra todo mundo. Não né? tinha bot pra todo mundo. Pronto. Meu exemplo foi dado. Agora eu vou explicar o que eu fiz, tá? Primeiro, eu pedi uma coisa específica. Vamos pensar num filme e tal, que todo mundo viu. Eu falei assim, resume aí o que você lembra. Quando eu pedi pra ela resumir o que ela lembrava, o cérebro dela foi na velocidade 16 e passou pela história do filme. E aí ela parou aí. E muitas vezes isso acontece com a gente. Só que eu usei o último recurso que eu quero trazer sobre a aprendizagem de verdade aqui, que é o confronto. Eu fiz várias perguntas específicas sobre o filme, certo, Aninha? Certo. Perguntei o que era o diamante do oceano, o coração do oceano. Perguntei da cena de e que nem passou na minha cabeça. Nem passou na cabeça inicialmente. Mas e que na não hora passou que na cabeça. Exatamente. Você vai buscar. Então, quem que tá lá, Clara? A Gertrudes. Gertrudes tá lá pra me ajudar. Então, a primeira vez que eu falei com a Ana sobre esse exemplo, eu falei com a Ana Luísa. Quando eu fiz as perguntas específicas, eu falei com a Gertrudes, que trabalha dentro da cabeça da Ana Luísa. Com certeza. Certo? E aí, quando a gente tem esse recurso de maneira voluntária, quando a gente faz o próprio confronto no estudo, quando a gente transforma aquilo que a gente está estudando em pergunta, quando a gente estuda com um amigo, quando a gente tem que explicar para alguém, por exemplo, que são recursos de aprendizagem dentro do método de estudo ativo, isso acontece de maneira muito mais fácil, divertida e natural. Então, você provavelmente, na hora que você estava ouvindo esse podcast e respondendo mentalmente as perguntas que eu estava fazendo, a tua cabeça também foi em pontos da tua biblioteca mental que você nem lembrava que você tinha, porque a tua biblioteca mental ela é gigantesca. Às vezes a gente só precisa do estímulo certo. E quando você faz certo desde o começo, é muito mais fácil você chegar lá. Por que a gente lembrou do Titanic? Porque o Titanic é uma história. E o nosso cérebro aprende muito bem por meio de histórias. Ela tem um começo, meio e fim, a gente se relaciona, a gente imagina, a gente se identifica. E a gente tem que fazer isso numa matéria de ecologia, que é chata pra caramba. E fisiologicamente, explicando esse processo, né, de lembrar os conteúdos, basicamente é aquilo que a gente falou. Quando eu assisti o filme, eu construí a memória e as conexões. E quando eu falei, eu fiz o caminho talvez mais curto daquela memória. Mas quando você perguntou, eu busquei... Ou melhor, a Gertrudes... A gente deu o comando certo pra Gertrudes perguntar. A Gertrudes sabia onde que já estava e ela só foi lá. Só que o nosso cérebro é tão maravilhoso, ele é tão rápido, ele é tão surpreendente, que às vezes a gente nem sabe como ele funciona, mas ele é perfeito. Exatamente. Na verdade, é a gente que não sabe usar ele direito. Exatamente. Né? Porque ele tem todo o potencial para memorizar, para compreender e para aprender. Se você tem dificuldade com alguma matéria, fica tranquilo, você consegue, você tem capacidade para aprender. Daqui 6 anos, você vai estar... abrindo a cabeça de alguém ou o coração de alguém e mexendo. Então, se você vai daqui 6 anos estar operando alguém, você acha que você não consegue lidar com Pitágoras, sabe? Poxa! O cara inventou Pitágoras, você só tem que aprender. Exato. E quando a gente tem o caminho certo para aprender, a nossa Gertrudes agradece, basicamente isso, né? Exatamente. Então, se você se sentiu representado por esse podcast, se o que a gente falou aqui fez sentido, se você quer conhecer mais sobre como que funciona Não, calma. Eu quero só finalizar com uma técnica de estudo para eles fazerem, coitados. Não, mas calma, deixa eu terminar minha mensagem. Não, aí você pode ensinar, não, que aí não. se eles souberem que já é o quê? O merchan, já vão sair do podcast. Entendi. Então não pule essa, não pule. Mas 10 segundos. É o merchan do bem, porque vai te ajudar a passar mais rápido e eu sei que você quer isso. Então, se você se identificou e quer aprender essas técnicas de estudo para realmente ter o esforço, ele ser organizado e ele ser traduzido em resultado consistente e incontestável, que hora bosta pra gaguejar, né? Continua, vai. Incontestável. Nunca mais vai errar essa palavra. Clica aqui embaixo, tem o link para conversar com a gente, conheça os nossos serviços de acompanhamento. A gente tem várias coisas, desde uma super aula que custa R$9 para te abrir a cabeça, mais do que esse podcast de abril, para convidar a sua Gertrudes a trabalhar, até mentorias individuais, onde eu vou me conectar com você, conversar com você pessoalmente, para entender o seu caso e para destravar teu estudo. Beleza? E vamos agora falar... já tem aqui no canal um vídeo que você explica flashcards. E eu acho que... mapa mental também. E nosso mapa mental também. YouTube, vocês vão ver o tanto que eu era nova. Não faça... E tem a data lá que foi colocado no ar, então a gente não pode... Para de falar comando, você tá fazendo os confrontos ao contrário, pra eles irem lá procurar a data? Não. Seguinte, como a gente falou, eu queria mostrar pra eles... Eu gosto muito de fazer analogia, porque eu acho muito fácil da pessoa entender e já compreender. Percebeu. E agora, eu vou falar de ciclo de estudo, que era algo que eu acho interessante falar, que é onde ele vai, basicamente, ter mais dificuldade, tá? Então, pra você que tá indo pra aula e não sabe o que fazer depois, eu vou dar um comando bem básico. Gente, saiu da aula, quando chegar em casa,
faz uma técnica de estudo, que é onde você vai colocar na gaveta para Gertrudes pegar e colocar no lugar certo, entendeu? E depois você vai fazer exercício, que é para dar o reforço daquele conteúdo. E a tradução, né? Porque nem sempre a forma como o professor fala é a forma como vai ser cobrada. Exatamente. E além disso, né, posteriormente é interessante você fazer as revisões, que é onde você vai dar, reforçar, mandar a Gertrudes pegar algumas vezes aquele conteúdo lá para você não esquecer. E para fazer o flashcard, claro, eu vou passar em 4 passos para fazer. Bem simples para você fazer amanhã na sua aula. Então, faz pode até amanhã. ser hoje, se você for muito empolgado. Pode até ser hoje. Mas, basicamente, gente, foi pra aula, durante a aula, o que você vai fazer? O professor tá explicando o conteúdo. Ao invés de você fazer aquela anotação básica, black, que você tá acostumado a fazer. Chata, 2004. Chata e tal. Você vai fazer o quê? Você vai pegar as principais informações que ele tá falando e vai transformar em perguntas. Isso você já vai quebrar a sua linha de raciocínio, que é, tipo, escrever do jeito que tá no quadro. Então, você vai transformar os principais tópicos que tá dando na aula em perguntas. E você vai anotar os principais pontos que o professor tá ensinando em perguntas. Geralmente, você vai sair dali com 10 a 20 perguntas. Esse é o primeiro passo para você fazer o flashcard. Dentro daquelas perguntas, você vai pro segundo passo. Beleza, Ana, acabou a aula. O que eu faço agora? Só um detalhe. Pergunta não é o que você tem de dúvida. É transformar literalmente o que o professor falou em pergunta. Isso é uma coisa que, às vezes, os alunos têm dificuldade. Então, se o professor falou que essa capinha de celular é branca, você vai perguntar qual que é a cor da capinha de celular. A Ana tá me olhando com uma cara... Filma a cara da Ana, Não, gente, eu acabei de falar isso. Não, mas você não explicou certinho. Eu expliquei. Então. Ela não prestou atenção. Claramente, eu falhei na primeira etapa de aprendizagem. Na primeira etapa, que é o quê? A pessoa ficar quieta e prestar atenção, né? É isso aí. Blá, blá, blá. Então, vamos lá. Vou repetir desde o início agora. Primeiro passo, durante a aula, você vai anotar os pontos importantes que o professor está falando, só que ao invés de você colocar em tópicos, você vai fazer perguntas dos pontos importantes que o professor está falando. Isso vai fazer com que você quebre um padrão de pensamento que você tem, que é sempre anotar em pontos específicos. Depois você vai passar para o segundo passo, que é, cheguei em casa, agora eu tô com esse conteúdo, o que eu vou fazer? Eu preciso compreender e fazer essa transcrição desse conteúdo. Reformatar com as minhas palavras. Certo. Aí você vai pegar essa lista de conteúdo, lista de perguntas que você fez, sem olhar em apostila, sem olhar em mais nada. Sem consulta, né? Sem consulta. Você vai olhar aquelas perguntas e você vai avaliar aquelas perguntas e tentar responder todas elas. Muitas vezes, se você ficar em dúvida na resposta, é porque em algum momento você teve um lapso de atenção durante a aula. Vai pegar aquela lista, depois dessa lista você vai fazer a pergunta e pensar em todas as respostas e ver se cabe mais alguma pergunta ali. Pode ser que seja necessário incluir mais alguma. No terceiro passo, você vai pegar um flashcard, um cartãozinho, que na frente vai ser a pergunta e no verso a resposta, e você vai pegar aquelas perguntas e transferir a pergunta para frente do cartão. Transferiu para frente do cartão, você vai virar no verso e responder com as suas palavras o que você lembra daquela resposta. Então, gente, você quebra completamente o seu padrão de anotação. Você vai ter um momento para revisar aquele conteúdo e tentar lembrar o máximo de conteúdos que você teve na aula, coisa que você não está acostumado a fazer, e você vai criar um método para você revisar o conteúdo em 5 a 10 minutos. Por quê? Porque você vai ter 10, 15 perguntas que você vai ler a pergunta na frente, pensar em qual é a resposta, virar no verso, analisar a resposta e ver se está certo ou errada. Você fazendo isso 3, 4 vezes, provavelmente você já não vai estar errando mais nenhuma vez. E aquele conteúdo que você tem dificuldade com memorização, vai acabar essa dificuldade. Então, ou seja, recodificação, redução estratégica de informações, setorização e confronto. Exatamente. Na prática, para vocês. Na prática. Ai, espero que vocês tenham gostado desse podcast. É isso. Eu adorei. A Ana, eu tenho minhas dúvidas, porque ela me olhou assim com uma cara de ameaça. Quando ela me interrompeu, mas tá bom. Mas é um podcast, assim, a gente se interrompe. Não, mas eu fiquei chateada. Então tá é tudo isso. A gente vai chorar e fazer as pazes depois desse podcast. Se você quiser aprender mais técnicas, chama a gente, que a gente sabe muitas técnicas. Mas sobre tudo, né? Sobre como passar mais rápido, como fazer o seu esforço ser resultado. Exatamente. É isso. E foco na aprovação. Beijão, gente. Até mais.